Olá, alunos e alunas, e quem mais estiver assistindo essa aula. Nós vamos agora discutir a figura da princesa Leopoldina, arquiduquesa austríaca, que vai ter um papel na independência do Brasil, mas durante muito tempo esse reconhecimento da sua participação na nossa independência ele foi negado e ela acabou ficando meio que marcada pela imagem da esposa, das mães do filho de Dom Pedro e principalmente da esposa infeliz, que era traída e que acaba sendo eclipsada pela Marquesa de Santos. Não vou falar da Marquesa de Santos nesta aula, vou falar da Leopoldina. E vou analisar o quanto o centenário da independência possibilitou o início do redimensionamento do papel da Leopoldina, que até hoje é um papel disputado, sim, pela historiografia e principalmente politicamente, porque há grupos que querem conceder a ela um papel maior do que ela teve na independência e há outros que tentam negar-lhe, ainda hoje, seja por aversão à monarquia ou o que quer que seja, o direito que ela tem de figurar ali, junto com José Bonifácio, com o próprio Dom Pedro, com Gonçalves Ledo, como alguém que atuou para a independência do nosso país e, em certo sentido, até para a manutenção da unidade territorial do Brasil, que não vai ser definida no primeiro reinado. A gente vai ter que falar de regência, mas regência é depois, eu adoro falar de regência. Então, em outra aula, a gente vai falar de regência. Então, em alguns momentos da aula eu vou aparecer nos slides, em outros não. Então, vamos à aula. Da mesma maneira que a imagem da independência, do Grito do Ipiranga, vai sendo construída ao longo do século XIX, a participação da princesa Leopoldina também vai sendo construída, desconstruída e reconstruída ao longo do século XX e XXI. Então, a Leopoldina era uma arquiduquesa austríaca da Casa de Habsburgo, eles não eram chamadas de princesas nem de príncipes, Ela casou com Dom Pedro em 1817, ela vem para o Brasil e ela era extremamente culta e esse era o padrão para os príncipes e princesas da Casa de Habsburgo desde a época do Leopoldo II, que era um déspota esclarecido, então você tem uma preocupação em formar muito bem esses príncipes e princesas que iriam se casar nas principais casas da Europa. O Dom João VI buscou uma aliança com a Áustria como uma forma até de contrabalançar a influência britânica no Brasil e em Portugal. E a princesa Leopoldina, durante muito tempo, nos nossos livros de história, ela era retratada simplesmente como a esposa do príncipe, a mãe dos seus filhos, e de primeira imperatriz. E veja, esse detalhe é importante, uma das primeiras funções de uma princesa, era, ou de uma rainha, ou de uma imperatriz, era produzir esses herdeiros, mas ela teve uma participação ativa no nosso processo de independência, que durante muito tempo não era citada. Era muito citada o fato dela ter sido traída pelo marido, da questão da Marquesa de Santos, que foi imposta na corte, a amante mais importante de Dom Pedro I, e de como a Leopoldina acabou adoecendo, provavelmente desenvolvendo depressão e morrendo muito jovem, não tinha ainda completado 30 anos. Peguei aqui 3 imagens da Leopoldina, uma de 1815, outra de 1817, e a terceira, já do ano da sua morte, em 1826. Vê que há mais ou menos uma estabilidade nas feições da princesa, da imperatriz. Depois, a gente pode encontrar outras imagens que destoem um pouquinho, mas no geral é essa representação que nós temos mais firme dela. Quando Dom Pedro parte para São Paulo para conseguir apoio nessa capitania, que era a capitania de origem dos irmãos Andrada, do José Bonifácio, e estava subindo a Serra do Mar rumo a São Paulo e acaba passando mal ele recebe os despachos que vêm da corte e a princesa Leopoldina tinha ficado como regente em nome do marido. Então veja, se a primeira função de uma soberana era ter filhos, era firmar a descendência daquela casa a qual ela pertencia, ela também poderia exercer, e exercia em muitos momentos, funções de governo. Então a Leopoldina estava governando o Brasil em nome do marido e recebe
as cartas das Cortes de Lisboa, do parlamento, né, português, destituindo Dom Pedro do seu cargo de príncipe regente, ordenando que ele retorne para Portugal com sua família e estabelecendo as juntas governativas que, se este projeto fosse estabelecido, muito provavelmente não haveria Brasil como a gente imagina hoje, unificado territorialmente, tá? Mas muito bem. A Leopoldina, então, ela recebe os despachos, ela reúne o Conselho de Estado, José Bonifácio, Gonçalves Ledo e outros homens importantes aí na independência, que antes eram as únicas figuras, né, em que se falava quando se falava de independência, e ela vai ouvir a opinião dos conselheiros, ela vai escrever uma carta, José Bonifácio escreve outra carta e junto eles mandam os despachos para São Paulo em urgência. Vamos ler a carta da Leopoldina, porque ela é muito importante, né, para entender aí, né, como ela vai, de uma certa maneira, estimular o marido a tomar uma posição. Ela não toma a posição por ele, ela não declara a independência como em alguns lugares, né, todo 7 de setembro nos últimos anos aparece que quem assinou a declaração de independência foi a princesa Leopoldina. Não foi. Ela não tinha poder para isso e ela não passaria por cima da autoridade do seu marido, do príncipe. Mas ela poderia aconselhá-lo, era isso que se esperava dela e foi isso que ela fez. Então vamos à carta. Pedro, o Brasil está como um vulcão. Até no paço há revolucionários. Até oficiais das tropas são revolucionários. Ela provavelmente está se referindo a republicanos, tá? A possibilidade de uma ruptura, não necessariamente, né, do jeito que foi feito, mas uma fragmentação do Brasil em várias repúblicas, né? Os liberais. As cortes portuguesas ordenam vossa partida imediata, ameaçam-vos e humilham-vos. O Conselho de Estado aconselha-vos a ficar. Meu coração de mulher e de esposa prevê desgraças, se partirmos agora para Lisboa. A Leopoldina, né, se a gente pega as biografias, né, feitas por historiadores, né, eles vão apontar o temor que ela tinha em relação aos movimentos liberais. Veja que a gente está naquele momento, nos anos 1820, que vamos ter as revoluções liberais na Espanha, em Portugal, nos estados italianos, e que elas não vão dar certo, a gente sabe, a força da Santa Aliança, é um momento aí ainda, né, de uma contra-revolução como resultado do Congresso de Viena, mas, né, havia o risco para a família real e ela teme por isso, né? Vou continuar aqui. Sabemos bem o que têm sofrido nossos pais. O rei e a rainha de Portugal não são mais reis, não governam mais, são governados pelo despotismo das cortes, que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Ela se posiciona pela ruptura, mas ela não está defendendo um governo liberal, monárquico, com uma constituição que tire os poderes, né, do príncipe. Não é isso que ela está defendendo. Afinal, ela foi formada dentro da Casa de Habsburgo, mas ela está defendendo uma ruptura, que também é uma subversão da ordem, se a gente vai pensar. O Brasil, despotismo das cortes que perseguem e humilham os soberanos a quem devem respeito. Chamberlain vos contará tudo o que sucede em Lisboa. O Brasil será em vossas mãos um grande país. O Brasil vos quer para seu monarca. Com o vosso apoio ou sem o vosso apoio, ele fará sua separação. Então ela vê a independência como algo inevitável, então ela faz uma análise política do que está acontecendo, tá? O pomo, ou seja, a fruta, o pomo está maduro, colhei-o já, senão apodrece. Ainda é tempo de ouvirdes o conselho de um sábio que conheceu todas as cortes da Europa, que, além de vosso ministro fiel, é o maior de vossos amigos. Ouvi o conselho do vosso ministro, se não quiserdes ouvir o de vossa amiga. Pedro, o momento é o mais importante de vossa vida. Já dissestes aqui o que ireis fazer em São Paulo. Fazei, pois, tereis o apoio do Brasil inteiro e contra a vontade do povo brasileiro, os soldados portugueses que aqui estão nada podem fazer. Leopoldina. Então, a princesa estimula Dom Pedro a fazer a independência. Tá? Essa carta, esse documento é importante, porque, junto com ele, vai a carta também de José Bonifácio e as cartas
que vem de Portugal destituindo o príncipe, que vai se sentir afrontado, porque ele foi educado para governar, né, fazer um governo pessoal de forma absolutista até, e ele está sendo privado daquilo que ele acha que é direito seu. Tá? Então, a princesa Leopoldina, ela tem uma influência na independência. Ela vai aconselhar politicamente Dom Pedro, mas a partir da independência ela vai perdendo essa capacidade, né, de aconselhar o marido e ser-lhe aí um braço direito, mas isso não é assunto da nossa aula. Estamos agora no centenário da independência, em 1922. Na verdade, no ano anterior, tá? O Museu Paulista, né, que hoje é o Museu do Ipiranga, ele tem como diretor o Alfonso de Scragnoli Toné, filho do Visconde Toné, né, que foi historiador e foi importante, né, romancista no século XIX, e ele encomendou, né, um quadro da princesa Leopoldina e seus filhos, e aqui está o detalhamento do quadro, do jeito que ele queria que fosse feito. Ele queria que fosse feito por um pintor brasileiro, mas o pintor que ele tinha escolhido acaba recusando o trabalho, e quem vai fazer a pintura é um pintor italiano chamado Domenico Failucci. Nós temos dois quadros, né, que acabam mostrando a princesa Leopoldina para o mundo nesse centenário da independência. Então vamos começar pelo quadro do Museu do Ipiranga, né, que vai ser um de vários quadros. O Failucci, por exemplo, ele pintou quadros de várias personalidades, inclusive o famoso quadro da Maria Quitéria, né, que lutou na vestida de homem na Guerra de Independência. Ele foi feito pelo Failucci também. Mas vamos lá, como é que o Toné queria que o quadro fosse? O quadro é grande. Imagina colocar a imperatriz tendo em seus braços o futuro Pedro II, sentada e cercada por suas 4 filhas. Maria II, que vai ser rainha de Portugal, as princesas Januária, Francisca e Paulo. Quero fornecer uma imagem tão precisa quanto possível, assim representando a imperatriz em 1826. Precisa-se de uma efígie de Sua Alteza Pedro II aos 10 meses, de Sua Alteza Maria II aos 7 anos, de Sua Alteza Januária aos 4, de Sua Alteza Francisca aos 2 anos e de Sua Alteza Paula aos 3 anos e meio. Claro, será muito difícil obter esses retratos com esse rigor e essa cronologia. Então, de novo, né, fora o retrato da Leopoldina, que nós temos ali vários, né, que o Failucci poderia consultar, das princesas nessa idade e do próprio príncipe Dom Pedro, ele vai ter que imaginar. E o resultado é este quadro. Então, o retrato de Dona Leopoldina de Habsburgo e seus filhos. Ele vai ser, né, apresentado no ano anterior ao centenário para compor essa galeria comemorativa dos 100 anos, tá, da independência. E aí a escolha, né, do Museu Paulista é reforçar as imagens tradicionais. Lembra lá do Independência ou Morte da Mulher na Janelinha? Então, a Leopoldina vai estar num espaço doméstico, cercada por suas filhas e com seu filho no colo. Tá? Ela vai ser representada como mãe, né, de princesas, de príncipes, de imperadores, enfim, mãe de uma dinastia, tanto portuguesa quanto brasileira, que é uma das funções que ela tinha de fato, mas que era uma função tradicional, né, dentro de um mundo que no século XIX vai reforçar, né, que o destino das mulheres era a maternidade. Veja, a maternidade é parte da vida dessas mulheres, das mulheres da nobreza, uma parte importante, mas é a maternidade como destino. Então o quadro do Failucci não coloca a Leopoldina em uma função que seria aquela função de quem influencia a independência. Então o retrato é da mãe de reis, na mãe de 2 dinastias, a portuguesa e a brasileira. E aí, a gente, em 1922, por conta das comemorações do centenário, há uma comissão, né, do centenário no Museu de Belas Artes, e haverá um concurso em que 4 pinturas vão ser selecionadas, né, para vencerem. E aí, pela primeira vez, né, nós vamos ter uma mulher que se saiba, que é a Georgina Albuquerque, fazendo uma pintura do gênero histórico. Então vamos lá. O gênero histórico, ele era visto como um gênero de prestígio dentro da academia, né, das academias de belas artes. Na Europa,
e nas Américas. Era um gênero masculino, principalmente. Não havia no Brasil até então, que se saiba, nenhuma mulher tinha pintado um quadro histórico. E a própria aparição das mulheres nesses quadros do gênero histórico, no caso do Brasil, normalmente era uma presença ou discreta, como a mulher lá na janelinha do Independência ou Morte, ou era uma presença como alegoria da nação. Então a gente tem a Morte de Moema, por exemplo, então é a mulher como alegoria do Brasil, a mulher indígena, normalmente despida e numa posição, né, não de poder, não de força, mas de alguém que representa uma terra que vai ser colonizada, que vai ser ocupada, ou povos que serão exterminados. No caso aqui do Conselho de Estado, da Georgina Albuquerque, ela vai colocar a Leopoldina na sua função de governante, ouvindo os conselheiros e no papel de quem decide o que será feito, com tranquilidade, né? Há uma antropóloga que fez uma tese de doutorado sobre a Leopoldina, né? O sobrenome dela é Simeone, eu deveria ter anotado, mas eu vou botar o link, Ana Paula Simeone, né? E ela vai apontar, né, como o Conselho de Estado, esse quadro, vai fazer uma oposição ao quadro lá, Independência ou Morte e outras representações, mostrando a Leopoldina, né, de uma forma racional, centrada, e não numa posição também, né, de quem se exalta ou quem está... Então, é uma representação de uma mulher no poder, da primeira mulher que exerceu o poder no Brasil, ou exerceu o governo, num momento difícil, que foi o momento da independência. Então, ela era regente. É um quadro impressionista. A Georgina Albuquerque, que é esta pintora aqui, né? Ela chegou ao Rio de Janeiro, ela era de São Paulo, ela chega ao Rio de Janeiro em 1906 para estudar na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro. Ela vai estudar com os melhores mestres daquele momento, daquela época. Ela vai ganhar um concurso e ela vai ganhar uma bolsa de estudos na França. Então ela tinha se casado com outro pintor, né, que era um colega, né, de estudos, e aí ela vai para a Europa, para a França, com o marido, e lá vão nascer suas duas crianças, que ela volta em 1911, e ela vai estudar vai ser a primeira brasileira a ser aceita na Academia de Belas Artes da França. Ela vai estudar na Academia Julian, que era uma academia muito conceituada. Ela vai ser, junto com a escultora, que é a Julieta de França, serão as duas primeiras brasileiras a estudar lá. Só que a Academia Julian tem um problema, porque nesse início, final do século XIX, início do século XX, eles destruíam, né, os registros das alunas. Então a gente não tem como, né, mapear os trabalhos ou os estudos que essas mulheres faziam, porque embora a Academia Julian aceitasse mulheres, ela não guardava os registros das suas alunas, eles eram destruídos, né? A Georgina Albuquerque, quando estudam a obra dela, muitas vezes pontuam que ela na França produziu muito pouco, né, em comparação com o que ela produziu no Brasil, mas é exatamente o momento que ela está recém-casada e que ela tem duas crianças pequenas, né? Mas ela volta para o Brasil. Ela vai ganhar nesse concurso do centenário com o Conselho de Estado, ela vai continuar a sua carreira, ela vai entrar, né, para o corpo docente da academia em 1927 e ela vai ser a primeira mulher, né, a presidir a Academia de Belas Artes em 1952. Ela vai morrer 10 anos depois. Ela era uma pintora acadêmica. Então, quando a gente fala, né, das pintoras brasileiras do início do século XX, principalmente da década de 1920, 1930, normalmente os nossos olhos eles vão se voltar para aquelas pintoras que participaram ou estavam próximas daquilo que foi a Semana de Arte Moderna. Quando a gente fala, né, das pintoras brasileiras do início do século XX, e raramente elas são faladas, mas quando vocês estudam a Semana de Arte Moderna, e vocês só verão isso em História no terceiro ano, em Literatura também no terceiro ano, mas acredito que em Artes é um assunto do segundo, tá? Porque não há
há um descompasso aí nos conteúdos. Quando a gente fala das pintoras brasileiras do século XX, do início do século XX, e pouco se fala delas, diga-se de passagem, a gente normalmente fala da Anita Malfatti, da Djanira, da Tarsila do Amaral. São pintoras que estão ligadas aos movimentos modernistas, né, aos estilos de arte que vão surgir no início do século XX, cubismo, futurismo e outros. Eu não sou especialista em história da arte, tá? E aí a Georgina Albuquerque e outras pintoras que são acadêmicas, que estão ligadas às academias de belas artes, que não estão fora, né, que estão trabalhando, né, dentro das escolas de arte tradicionais do Brasil, que vão chegar a lecionar e até dirigir as academias. Vide aí que a Georgina Albuquerque, ela dirigiu a Academia de Belas Artes. Elas acabam sendo esquecidas, tá? Mais esquecidas ainda. Então, a própria Julieta de França, que era uma grande escultora, né, também fica esquecida. Isso não é culpa dos modernistas, mas culpa, inclusive, né, responsabilidade é da forma como, né, a história da arte, e principalmente a história das mulheres dentro da história da arte, ela é trabalhada. Então, assim, veja aqui, eu peguei quadros da mesma época. Então temos a Anita Malfatti, de 1922, pintando o retrato de Fernanda de Castro, não sei quem é ela, e do outro lado, a Georgina Albuquerque, com Dia de Verão. Então, um quadro é moderno, o outro quadro é ligado ao impressionismo. Vê que são abordagens diferentes, são formas diferentes de pintar. Uma era vista como tradicional, ela já tinha sido incorporada ao que seria, né, o modelo hegemônico de arte da época. E o outro não, é novidade, tanto que ano que vem, quando vocês forem estudar, porque em História e em Literatura vocês estudam a Semana de Arte Moderna de 22, no terceiro ano. Em artes eu acho que vocês já estudaram, tá? A Semana de Arte Moderna, ela vai trazer muitas inovações, ela vai trazer discussões sobre o que é arte brasileira, literatura brasileira, mas uma Anita Malfatti, ela foi rechaçada quando ela começa a apresentar as suas obras no Brasil, né? Tem um artigo famoso do Pedro Lobato, né, que foi um artigo pago, depois ele se desculpa, mas foi um artigo extremamente virulento contra a Anita Malfatti, ou seja, contra as novas expressões artísticas e contra uma artista mulher que era muito jovem. Da mesma maneira, né, assim, a Tarsila do Amaral também é uma pintora muito importante. Eu adoro essa obra aqui, Os Operários, que mostra a diversidade da população da cidade de São Paulo, tá? Eu acho esse quadro belíssimo, mas compare ali com o Cafezal. São formas diferentes de se fazer arte. Uma estava ligado àquilo que há de mais moderno. A outra está ligado, né, a modelos artísticos que, se eram novidade no final do século XIX, já eram tradicionais e aceitos no século XX. Tá? Então, assim, a Georgina Albuquerque é uma pintora muito importante. A Georgina Albuquerque, ela pintou, né, Leopoldina numa posição de governo, numa posição que lhe tinha sido negada. A historiografia evitava falar. A arte também não a retratava, principalmente uma arte de pintura histórica que era feita por homens, né, e que ela vai trazer e vai colocar ali. E aí é importante, né, a Ana Paula Simeone, que é a antropóloga que eu citei, ela vai pontuar, assim como outros, que embora a Georgina Albuquerque não estivesse ligada, né, que a gente saiba, aos movimentos feministas, também foi em 1922 que aconteceu no Rio de Janeiro o primeiro congresso internacional feminista, com gente, né, com mulheres vindas da Europa, dos Estados Unidos, sufragistas nos Estados Unidos, né, as mulheres tinham acabado de conseguir o direito de voto. E esta era uma luta de muitas mulheres brasileiras e que foi fundada a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. Tá? Então, assim, o quadro que coloca, né, a Leopoldina numa função pública, numa função de governo, ele é lançado no mesmo ano em que você tem, né, a organização desse primeiro Congresso Internacional no Rio de Janeiro e também, né, a Federação Brasileira pelo Progresso Feminino. É criada pela Berta Lutz, que era, né, é uma líder feminista, mas era também uma cientista. Se vocês procurarem, vocês vão achar uma foto dela com a Marie Curie, quando a Marie Curie visita o Museu Nacional. Então ela vai estar lá, e ela está lá porque ela era uma cientista renomada na época.
Tá? O pai dela era cientista, ela também é cientista. E ela vai ser uma líder do movimento sufragista brasileiro. Tá? O sufrágio feminino, ou seja, o direito de voto das mulheres, era uma demanda, tá, de vários grupos à época, mas ainda estava longe de ser alcançado. Mas tanto o quadro, o Conselho de Estado, quanto esta reunião, né, do primeiro congresso e a fundação da Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, e havia o Partido Feminino também, eles estão ligados ao modelo de uma nova mulher, que vai nascendo aí no pós-Primeira Guerra e na década de 1920, e que vai conduzir a uma série de direitos, como o direito de voto e outros, que vão sendo conseguidos ao longo aí das primeiras décadas do século XX. Para terminar, né, me despedir, eu já sugeri esse filme, O Retrato de uma Jovem em Chamas. Então, se você tem interesse, né, por filmes que discutem história da arte, principalmente o papel das mulheres na história da arte, eu sugeri O Retrato de uma Jovem em Chamas, é um filme francês, quando eu gravei a aula sobre a Artemisia Gentileschi, tá? Susana e os Anciãos, que está no programa do Pais. Então, uma das discussões, né, feitas nesse filme, e aí vocês chequem a classificação indicativa, né, do filme, que eu acredito que é 16 anos, é que as mulheres elas eram privadas, né, de assistirem determinadas aulas, isso até o início do século XX, por exemplo, as aulas de nu artístico. Então, como uma mulher, né, iria desenvolver suas competências como artista se ela não poderia estudar a anatomia humana porque era considerada indecente que ela assistisse aula com modelo vivo, e algumas o faziam de forma clandestina, mas de forma aberta nas escolas, mesmo quando elas são aceitas, elas não podiam participar. O gênero histórico, né, que é esse gênero grandioso, ele exige que você tenha um conhecimento de anatomia muito competente, senão você vai pintar uns quadros assim bem ruins. Então, a própria participação das mulheres, né, na ciência, nas artes, etc., ela vai sendo cerceada a partir do momento que lhes é negado o direito à educação, ao acesso aos saberes, à participação desses grupos de discussão, desses círculos científicos. Então, a aula de hoje, né, era sobre as representações da Leopoldina e de como ela vai sair, né, pelo menos, né, de uma certa maneira, desse lugar, né, de somente a esposa de Dom Pedro, que teve seus filhos e que foi traída e que morreu depressiva e triste, para uma mulher, né, que sim, né, foi traída, morreu e teve depressão e tudo mais, mas que teve um papel importante na nossa independência, que era conselheira desse marido, que era, né, que tinha uma formação intelectual invejável para a época, e melhor até que a de Dom Pedro, que não era tão liberal quanto ele, mas Dom Pedro é uma figura contraditória, né, liberal para uma série de coisas, autoritário para outros, como qualquer pessoa, né, tem contradições, tá? Então eu espero que tenha sido útil tanto a primeira aula sobre a visão da independência nas obras, e aí partindo do princípio que isso ajuda a construir a nossa memória sobre o passado, e essa memória ela está sempre em disputas, né? Há discursos, há grupos que querem, né, hegemonizar ou controlar a forma como a gente vê o passado, e quando você constrói a história, você tem que ir lá às fontes e você tem que dialogar com essas memórias também. Então eu espero que tenha ajudado essas duas aulas. Então é isso e tchau, tchau para vocês.